Ainda em gere para os nossos relação clientes. à questão da taxa de juros no Brasil, eu creio que é um olho no gato, outro no peixe, né, porque a gente tem a situação interna, Sempre. aí vai depender, né, da política fiscal do novo governo, porque no Brasil a gente tem esse problema sistemático da política monetária ter que corrigir um problema fiscal, e aí a gente tem aquela situação já histórica de juros bem acima, né, dos juros no resto do mundo. Mas nesse caso específico parece que o Brasil está à frente da curva, porque aqui no Brasil os juros começaram a subir antes, já teve um aperto e a inflação já está caindo antes também, né, do que no resto do mundo. Claro que teve alguns fatores específicos aí, tipo corte de impostos de combustíveis e tudo mais, que talvez tenha um rebote no ano que vem. Mas vai depender muito do que acontecer no mundo, né? A gente sabe que no mundo a gente está passando por uma situação bastante complexa, com uma taxa de inflação muito acima da média histórica, a maior inflação desde a Segunda Guerra Mundial. A inflação na zona do euro chegou a 10% ao ano, né? Tá parecendo o Brasil. A própria libra esterlina, por exemplo, né? A libra moeda do Reino Unido, está se comportando como uma moeda de emergente. O próprio euro está se comportando como uma moeda emergente frente ao dólar. Uhum, uhum. A inflação ao produtor, né, a quem produz alguma coisa, chegou a 47% na Alemanha. Então, o quanto isso vai durar e o quanto isso vai se espalhar, né, pelo mundo, vai definir também a nossa política monetária. Eu, particularmente, acho que no Brasil vai ter espaço para manutenção das taxas até uma queda, mas o mundo ainda vai permanecer com um ciclo de aperto por mais tempo. Só que tem que combinar com os ursos, né? As coisas podem sair do controle. Perfeito. Então, vai depender desses dois fatores, interno e externo. Teve uma pergunta boa ali que colocaram, Leandro. Dolarizar agora é uma boa, com o dólar em alta fortíssima? Pessoal, esse aqui é o dólar neste momento, tá? Dólar futuro, tá? A gente tem realmente um canal de alta, que é esse desenhado, mas honestamente falando, nós estamos nos aproximando de zonas em que pode ser interessante, sim, pode fazer sentido uma lógica de proteção de capital em dólar nesse momento. A questão toda é, tu coloca em dólar, só que a inflação lá também está alta. Dentro do dólar tem que fazer alguma coisa também, né? Acho que esse é um ponto importante, Stormer, né? E só voltando ao meio, né? Como operacional disso, né? A gente oferece duas formas para o cliente operar, dolarizar o seu patrimônio aqui como cliente liberta. Ele pode fazer isso diretamente, né, pelo aplicativo da XP, pelo qual ele já está acostumado a fazer as operações de renda variável, as operações de fundos, alocações Brasil. Então, se caso você ainda não é nosso cliente e quer saber como fazer isso, só clicar no link abaixo ali e falar com alguns dos nossos especialistas que estão sempre à disposição para ajudar a fazer esse operacional de abertura de conta e de operacionalizar a compra de ativos dolarizados. Todos os ativos são negociados na Bolsa de Nova York, estão disponíveis aqui na plataforma da XP também. E a gente também tem uma segunda opção, né, caso você queira dolarizar uma parte relevante do seu patrimônio, que é através da Liberta Global, né, onde você pode contar com uma assessoria externa, né, com advisors, consultores certificados para tal, e formar um portfólio bastante diversificado, bastante completo, não só nos Estados Unidos, mas globalmente diversificado, né, com opções das mais diversas possíveis para compor o seu portfólio. E, Leandro, o que vocês mais ou menos têm olhado nesse cenário de bastante dúvidas e de incertezas ao redor do mundo? Uma coisa que as pessoas têm que saber, né, é que vai além da bolsa americana. Nós temos também renda fixa nos Estados Unidos e até uma diversidade de renda fixa muito maior que no Brasil. Debentures, né, são instrumentos que não são muito líquidas, tem uma diversidade pequena no Brasil. Aqui nos Estados Unidos nós temos o mercado de bonds, que seria equivalente às debentures brasileiras, que é maior do que o mercado de ações. Então nós temos milhares de alternativas para alocar não só em renda variável, mas em renda fixa. Por exemplo, você pode comprar ações da Netflix, né, que é a maior plataforma de streaming do mundo. Inclusive caíram quase 80% desde o topo. Ou você pode comprar dívida da Netflix, que está pagando algo como 5%, 5,5% ao ano em dólar, né, para um vencimento aí de 5, 6 anos. Então,
e várias empresas estão pagando taxas muito maiores do que alguns anos atrás. Claro, o efeito da subida das taxas de juros básicas pelo Fed e o efeito da inflação, né? Mesmo com essa taxa de juros hoje, ainda está underwater em relação à inflação, a gente ainda está com uma taxa de juros real negativa, mas nós não imaginamos que essa inflação vai permanecer por tanto tempo. Por exemplo, você pode contratar treasuries, né, títulos do Tesouro Americano de longa duração, de longo vencimento, né, de 30 anos, por exemplo, pagando uma taxa de juros aí por volta de 13,5%, 3,7% ao ano. Se em algum momento a inflação ao longo dos próximos anos voltar aos patamares históricos, isso vai travar essa carteira numa posição muito favorável, né? Claro que isso é para quem toma um pouco mais de risco, porque esses títulos mais longos são muito voláteis, né? Cada mexida na taxa de juros você pode ter uma variação grande de preço, mas é o tipo de coisa que a gente está olhando aqui com bastante carinho. E algumas ações, especialmente no setor de tecnologia, já estão relativamente baratas, né? Então, eu acho que é um momento muito interessante para ter recursos dolarizados. Eu sempre acho que porque você precisa ter diversificação, e eu não focaria muito no câmbio em si. A gente sempre fala isso, né? Você, quando faz uma diversificação, você está olhando para o longo prazo. Então, se vai entrar 5,20, ou 5,30, ou 5,10, no longo prazo isso se dissipa, isso não faz diferença. E aí, pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.